nessa madrugada. Vamos de imediato ler o texto sagrado. Deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. 1 Coríntios 7, 29 a 31, que nos diz o seguinte: Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivesse, e os que choram como se não chorasse, e os que folgam como se não folgasse, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Passagem muito interessante para falar sobre a temática desapego, porque ultimamente, principalmente para aquele que é cristão e que crê na vinda súbita de Cristo, aquele que é cristão, quando fala, é que segue as pisadas de Cristo, tem sido atentado exatamente a se apegar às coisas dessa vida, a juntar tesouros, não nos céus, mas sim na terra. Tem sido tentado pelo vil tentador para deixar Jesus por prata, ouro, por riqueza que o ladrão pode roubar, que a traça pode roer e que a ferrugem pode corroer. Lamentavelmente, pessoas que começaram no espírito e estão acabando na carne. Pregadores do evangelho que começaram na bênção, indo atrás daquilo que era correto, ou seja, ganhar almas para o Senhor. Hoje ele utiliza exatamente dessa expressão, ganhar almas para o Senhor. No entanto, com segundas intenções, ele quer, na realidade, é ganhar dinheiro, porque uma alma vem e essa alma dá dinheiro a uma igreja, a uma instituição religiosa. E isso tudo configura servir ao Deus Mamon, servir ao Deus da matéria, do dinheiro, e exatamente a pessoa está presa, alienada, apegada com as coisas dessa vida, as coisas materiais. Lembramos de um caso específico, Marta, que estava junto com a sua irmã Maria. Jesus chegou até a sua casa e Marta ficava lá cuidando das tarefas domésticas, fazendo isso, fazendo aquilo, enquanto Maria ficava ouvindo a mensagem de Cristo. Qual que duas saiu justificada? É óbvio que foi Maria. Inclusive quer dizer agraciada a palavra, né? O nome. Ela foi dado algo muito mais precioso do que a Marta, que na realidade não ganhou nada, né? Porque não prestou a servir, não prestou a ouvir a verdade, ficou afadigada com as coisas da vida. Então, a grande questão é: devemos nos desapegar não só de bens materiais, mas de tudo aquilo que nos prende e nos faz afastar de Deus. Às vezes faz até mesmo mal ao nosso psíquico, ao nosso físico, à nossa vida de várias formas. Então, nós devemos, como disse o apóstolo Paulo, desapegar, utilizar das coisas, mas com a consciência do desapego, porque Deus não quer que você abandone a sua família, mas Jesus disse que aquele que não deixar a sua família não é digno dele. Deve sim o cristão cuidar dos seus familiares, mas os familiares não podem servir de empecilho para ele servir a Deus, que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. E isso diz respeito a cuidar de filhos, esposa, marido e demais parentes. E o recado do apóstolo Paulo é exatamente usufruir isso da família, mas com sabedoria, como se não a tivesse, um desapego. Interessante é que eu fui aprender essa mensagem depois de um certo tempo. Inclusive, essa mensagem do desapego me fez refletir sobre a questão
de eu estar apegado a alguns familiares, principalmente aos meus avós, e que acabaram falecendo, e eu tendo as crises de depressões e tal, principalmente na questão do falecimento do meu avô, que eu não conhecia o Evangelho. A partir de que eu entendi aqui e li essa passagem, passei a ter uma outra mentalidade de me desapegar, porque tudo é passageiro. Por que nós devemos nos apegar às coisas? Jesus, certa feita, disse para um discípulo: vem, deixa os mortos enterrar os mortos e siga-me. Jesus está dizendo o seguinte: vai ter sempre alguém para enterrar, para sepultar um morto. Vai ter sempre alguém que não tem uma vivência no Evangelho para enterrar o morto. Agora, a gente não pode se tornar um morto espiritual. A gente deve fazer a vontade do Senhor. Então, se é para nós ter, vai fazer como não ter, como é que esses pregadores odiernos, modernos, essa gente aí que se diz pregadora do Evangelho, fica pregando teologia da prosperidade, fica falando só de dinheiro no culto, pedindo dinheiro aqui e acolá, pedindo oferta, pedindo voto, dízimo. Como eu ouvi um vídeo faz pouco tempo de um grande, aí, aliás, nem é pastor, é apóstolo, né? Dizendo que você tinha que dar 10 mil reais de dízimo, de 10 a mil reais de dízimo, e depois mais 70 reais no carnê, que era a bênção de Deus que ia vir. Senão, o devorador ia tocar. Senão, você estaria roubando do Senhor. Senão, iria para o inferno. É, porque esses hereges, esses falsários, eles não entendem nada de Bíblia. Ficam ensinando heresia. E o povo ávido, que também não conhece a palavra, vai atrás desses gurus, mequetrefes, desses pseudos pastores, pregadores do Evangelho. Porque a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz aqui, que é para nós nos desapegar de tudo. Inclusive da própria ajuda da obra. Eu ganho a ajuda da obra, por exemplo, mas é como se eu não ganhasse. Porque eu não me apego, é para a obra, é para ganhar almas. Mas esse sujeito, em nome disso, ele se enriquece cada vez mais. E Paulo não foi pesado para as igrejas no sentido de extrapolar os limites, de se enriquecer. Foi trabalhar quando não teve oportunidade de ganhar da igreja, ou a igreja não tinha condições para lhe ajudar, o povo. Foi trabalhar com tendas. Mas esses malandriões não querem, né? Eles só querem ganhar, ensinar heresia, colocar medo no povo, pavor, e fazer o povo de bobo, sendo marionetes nas suas mãos. Agora, vai lá ver se você encontra alguma pregação deles de desapego. Não tem. Quando eles vão pregar de desapego, eles só pregam para os ouvintes, mas não para eles. Para eles desapegarem. Ó, você tem que desapegar do seu carrão. Você tem que desapegar da sua casa, do seu dinheiro, para ajudar na obra. Mas eles não se desapegam dos seus jatinhos, das suas mansões, dos seus carrões, dos seus helicópteros, das suas empresas. Não desapego, porque eles não querem viver o Evangelho como viveu na essência e que nos dá o norte, claro, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, nós estamos citando aqui, o apóstolo Pedro, e dentre outros, que foram mártires, que lutaram para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ouvir o Evangelho da Graça, a boa nova de Cristo, para que nós estivéssemos mais próximo do Senhor hoje, lendo a sua palavra, tendo discernimento da mesma pelo Espírito de Deus e recebendo as bênçãos de Deus. Esses experts, esses sem vergonhas, eles distorcem tudo. Só que, ai dos tais, né? Jesus disse que, por estar próximo do tempo, muitos falsos profetas surgiriam. Acautelai-vos para que os falsos profetas
não vos engane. Acautelai-vos. Acautelar é se cuidar, para que os falsos não te enganem, porque eles vêm igual um ministro da justiça de Deus. Eles são adeptos ou servos do diabo, que se transfiguram em anjos de luz para enganar. Eles são da mesma laia. E se você não vigiar, você cai no golpe do vigário, você cai no golpe desses pseudos líderes, porque são líderes de si mesmos. Eles só querem sustentar as suas entranhas. Eles só sabem pregar para os outros, para eles não tem pregação. Enquanto que a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, que corta de dois lados. Isso quer dizer, quando a gente está pregando a palavra, a espada do Senhor está cortando lá e cá. É para o pregador, é para o ouvinte. Aqui no caso, é para você que está escutando e é para mim. Mas esses tais aí, eles não pregam dessa forma. E quando pregam é de uma maneira bem artificial, hipócrita, de uma maneira falsa, cínica, porque eles não têm vivência, eles não têm obras de um verdadeiro servo de Deus, não têm frutos do Espírito de Deus. Na mente desses salafrários, desses avarentos, o que importa é eles conseguirem cada vez mais dinheiro, riqueza, 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 com a palavra do Senhor, com Jesus Cristo, porque a palavra é Jesus Cristo. É muito fácil ganhar dinheiro hoje com a igreja. Inclusive, nós temos o governo Bolsonaro aí, liberando a possibilidade de abrir igrejas, né? Sem precisar cadastrar no CNPJ. Pode ser interessante para igrejas sinceras, mas a gente sabe que com essa medida, muitos picaretas vão surgir aí, criando igrejas, às vezes até mentindo com relação às finanças, para ter o benefício de não precisar passar pelo fisco ou precisar ter tudo legalizado. Então o apóstolo Paulo diz no versículo 29 para desapegar-se dos familiares, homem, mulher, mulher e homem, porque o tempo se abrevia. E o que resta aqui também, os que têm mulheres, sejam como se não tivesse. E vice-versa, o homem da mesma maneira. No sentido de que tem a família, tem a união, tem o desfrutar das bênçãos de um casal. No entanto, a pessoa tem que ter em mente que tudo é passageiro, é efêmero, e tem que estar Deus acima de todas as coisas, inclusive acima da família. E aqui cabe uma reflexão. Pastores que defendem seus filhos nas prostituições, pastores que defendem seus filhos no mundo do crime, da avareza. Eu não estou dizendo o filho que é ímpio que está fazendo coisa errada. Eu estou dizendo filho de pastor que estão dentro de igreja e o pastor, o pai, faz vista grossa, não finge que não vê e deixa o filho fazer qualquer coisa. A filha, é o que Paulo está dizendo aqui. Quando não deixa o filho, a filha às vezes deixa a esposa. Ou o contrário, a esposa deixa o esposo, no sentido de não dar a exortação devida. É claro que o marido teria autoridade sobre a esposa, mas se o marido também tiver errado, a esposa pode ter autoridade do Espírito de Deus para repreendê-lo. Então é algo muito sério, né? E configura apego. Ah, não, é meu apego emocional, meu filho. Ah, é a minha esposa, é o meu esposo. Ah, é os meus, ninguém toca nos meus. Pois é, hipócrita. E como é que você quer tocar nos outros? Como é que você quer falar dos outros? A Bíblia diz que um pastor, ser pastor, tem que dar exemplo primeiro na sua família, depois na igreja, para que os membros ou para que a igreja não fique falando e muito menos os ímpios venham criticar ele ou a obra de Deus, venha a ser escandalizada. Então essa gente desse tempo presente, de uma vivência não muito calcada no evangelho, tem vivido uma vida
falsamente cristã e tem feito realmente muitos estragos, porque tem uns escândalos. A Bíblia diz que é mister fim os escândalos, é necessário. Agora, ai daquele que vem ou que traz o escândalo. Melhor é que fosse jogado no fundo do mar com uma pedra amarrada para ficar lá, para não vir para cima, para nem boiar na água, para ficar lá morto mesmo lá, né? Porque o corpo boia. Agora com uma pedra, né, amarrada, dificilmente vai boiar, uma pedra pesada. Mas eles não têm temor de nada. Eles só querem dizer, não, eu sou pastor. Às vezes se gabam, né? Sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Gosto de criticar todo mundo, mas não enxerga a si mesmo. Eu já disse aqui várias vezes que eu não sou pastor, que eu tenho vários defeitos, que eu não sou santo, mas procuro e me esforço para ser. Agora, o que eu estou pregando aqui, de alguma maneira eu vivo. Principalmente com relação a não ser hipócrita, porque eles pregam contra isso, contra aquilo, mas fazem o isso e aquilo até duplicadamente, para não dizer milhares de vezes, né? Muitas vezes. Tudo isso passa pelo apego. Paulo aqui no versículo 29 está falando do apego familiar, no apego conjugal, o apego conjugal, o apego do próprio de pai com filho, não pode existir. O apego não pode atrapalhar a vida cristã. Se os filhos estiverem errados, se a mulher estiver errada, se o marido estiver errado, tem que sobrepor, tem que estar acima a palavra de Deus e há de ter a correção. Mas nós temos muitos crentes que se diz que estão desapegados, mas estão muito apegados. Apegados à família, e aí quer dar uma de santos, né? Ah, porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, mas o filho faz coisa pior e ele não dá uma bronca. Versículo 30. E os que oram como se não chorasse. Aqui é o desapego sentimental. Também vem a calhar até com luto. Aqueles que estão enlutados como se não tivessem lutados. E Eclesiastes também vai dizer o seguinte: é melhor você estar na casa do luto do que na casa da alegria, porque na casa do luto você vê o fim de todas as coisas. E da alegria você está lá na ilusão. Então, ó, primeiro é o desapego familiar, depois o sentimental, e os que folgam como se não fogasse. O desapego, olha que interessante, né? O desapego, vamos colocar assim, em português um pouco mais claro, da curtição, do sossego, da tranquilidade, da paz, que não existe 100% nesse mundo e que, obviamente, é só Jesus que é a paz. Pode ser 100% em nossas vidas, no entanto, nesse mundo nós vamos ter aflições, porque nós não somos desse mundo. E só poderemos ter ou alcançar o 100% da paz com Deus e, obviamente, por ter aceitado a Jesus, quando formos arrebatados ou formos chamados para os novos céus e a nova terra. Então, tem aqui o desapego familiar, sentimental, desapego, descanso, entre aspas, porque não é bem descanso. Os que compram como se não possuíssem, o desapego aqui, a imaterial, da avareza, poder de compra, comprar isso, comprar aquilo. O 31, os que usam desse mundo como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. Está falando da efemeridade. E o quinto, desapego, que é desse mundo corrompido, mundo que jaz no maligno, que São Tiago vai dizer para nós abster desse mundo, visitar os ossos e as viúvas, que isso configura a verdadeira religião imaculada para Deus. Que interessante o que o apóstolo Paulo fala sobre desapego. É o desapego da família, recapitulando, é o desapego do sentimento. Você pode chorar, você pode desabafar, você pode ficar triste pela perda de um ente querido, por fim de um relacionamento, por algum problema, um dissabor. Agora, você tem que tentar viver como se não houvesse aquilo. Quer dizer, chorou, mas não ficar a vida toda chorando. Ou saber que a vida é mais ou menos assim, cheia de altos e baixos. Os que folgam como se não fogasse. Porque agora tem a folga, mas aqui tem o trabalho.
Quando tem um trabalho é porque tem a folga. Ter isso em mente, porque tem pessoas que perdem a noção, né? Acha que toda hora, todo instante, só um determinado ponto ou uma determinada coisa que acontece. Que a vida é feita, perdão, de ciclos, de momentos, de instantes, que a vida é uma espécie de gangorra, sobe e desce. E os que compram como se não possuísse, porque compra alguma coisa, mas pode morrer, já era, né? Compra uma terra, compra uma casa, compra um carro, compra uma roupa. Às vezes fica a roupa lá dentro do guarda-roupa e nem usa, porque não deu tempo. Faleceu no meio do caminho. Ah, aquela sensação, aquele prazer que dá, né, do novo, comprar alguma coisa nova, aquele novo ambiente. Até tem o Feng Shui, que é uma doutrina chinesa, se não me equivoco, ou da Ásia, que fala sobre a novidade do ambiente, mudar as coisas de lugar, que pode dar uma sensação, uma vibração boa para a mente, principalmente quando você inova, ou até mesmo o simples fato de mudar alguns objetos ou alguns bens, enfim, os pertences de um lado para o outro já traria algo de benefício, etc. Mas, como diz aqui o apóstolo Paulo, passa. Aquela sensação boa passa, aquela sensação até prazerosa passa. Então, o Chico compra como se não possuísse nada, porque tudo se vai. Estava vendo a entrevista do Celso Portiolli ao Danilo Gentili e ele falava da vida do seu pai. Seu pai foi pobre desde praticamente adolescente, nasceu sempre batalhando e tal. Teve 12 filhos. O Celso Portiolli era o mais novo. Aí, quando chegou 70 anos, seu pai, tanto ralar, conseguiu ter uma vida um pouco mais digna, uma vida até boa. E aí decidiu já repartir a herança para os filhos, porque sabia que a qualquer hora podia morrer. E disse: "Eu vou curtir a vida agora com 70 anos." Não deu muito tempo, morreu com. Depois de ter dito isso para ele, morreu 6 meses após. E aí deixou aquela herança toda. Mas aí, quer dizer, ele trabalhou a vida toda para ter aquilo, e na hora que ele vai aproveitar, usufruir, ter uma folga, já era. É por isso que Paulo está dizendo: os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem. Os ricos, os poderosos, deveriam pensar assim, né? Para cessar um pouco a ganância, a avareza, que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. A avareza é o amor ao dinheiro. Foi perguntado pelo Cabrini ao Luciano Hang, da Avan: para quem que você vai deixar isso tudo, esse patrimônio todo? Você já tem em mente para quem? Seus filhos vão dar conta do recado? Porque isso tudo não é para sempre, né? Aí ele é. Mas ele fugiu um pouco da conversa, porque ele quer viver mais, né? Quer viver, quer usufruir mais. Mas não adianta, porque o sujeito é passageiro. Eu falava na live passou a última, na questão do pobre ser feliz, se contentando com pouco e por conta disso durando mais, que é uma realidade. Tem estatística nesse sentido. É porque muitos pobres se apegam à fé, à palavra de Deus, e mesmo às vezes não conhecendo essa passagem aqui que eu estou meditando e que eu li no início da live, mas eles praticam isso. Eles choram com a esperança da felicidade no futuro, eles passam momentos difíceis esperando, ou tendo a esperança e fé que vão vencer. Eles não têm dinheiro para comprar, mas têm aquela esperança de comprar alguma coisa, de possuir o que é seu. E vive o mundo do jeito que dá, sabendo que a qualquer hora pode partir. São equilibrados, né? É isso que propõe o Evangelho, e quem segue a Cristo deve seguir isso à risca, porque isso não é só bom para a vida espiritual, mas é bom para o físico, porque a pessoa não gasta muito, é bom para a psique, é bom para tudo. É bom para o moral, né? A música lá é bom para o moral. Coloca a sua moral lá em cima, coloca a sua estima lá em cima, né? Deixa bem para cima, né? As pessoas não atentam mais
para esse versículo. Aí tem estresse forte, tem depressão, tem isso, tem aquilo outro. E eu já fiz muita burrada nesse sentido e não cumpri esse versículo, ou esses versículos. E aí vem o estresse, né? Por isso a gente tem que, obviamente, com equilíbrio, pegar esse versículo e aplicar na nossa vida. É claro que aqui Paulo está dizendo coisas, se a pessoa não interpretar o que Paulo está dizendo, tem que ter a interpretação. Paulo não está dizendo que é para você ser um extremista, não fazer mais nada, ficar de braços cruzados, porque vem a morte ou vem Jesus. Não está dizendo isso. Está dizendo que você pode curtir a vida, entre aspas, viver a vida como se não estivesse vivendo, no sentido de que você é equilibrado, você não altera nada, você não é extremista, você, se está no sucesso, sabe que o sucesso ele é passageiro nessa vida. Ainda que você fique no auge até a sua morte, uma hora você é vencido. Que o grande sucesso realmente é estar na presença de Deus, é a grande vitória. Então tem que ter esse pensamento que seja equilibrado, não radical ou extremista, nem de um lado nem do outro, nem do sujeito achar que pode tudo, bam, 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 nem os jovens pensam, eu posso tudo, eu tenho saúde, a morte não vai chegar a mim, eu pinto e bordo, etc, etc. Nem esse tipo de pensamento, nem aquele outro que eu vou ficar de braços cruzados e não vou fazer mais nada, não. Aqui está o equilíbrio. E essa mensagem de desapego serve muito para cristãos de Araque, principalmente pastores, pregadores, sacerdotes, etc., que arrotam santidade, mas não são nada daquilo que apresentam. De vez de serem desapegados, na realidade, eles até usam algum tipo de discurso de desapego para lucrar, nada mais do que isso. Então, discernimos as coisas, né? Para não ficarmos presos a nenhuma amarra de falsa doutrina. O pessoal aqui só está falando coisas fora da temática. Boa noite, boa madrugada. Acordei 2 horas dormindo, moro em Patinga, né, Minas Gerais. Ó. Cleviston, nome complicado aí. Não, eu até estou bem, estou pregando, né? Eu gosto de pregar, é bom, né? O pessoal não está acostumado com isso aqui no canal. Está acostumado com um bate-papo mais informal. Assim surgiu o canal, dessa forma aí. Pregação. E não tendo, obviamente, pessoas na live. Quando tinha uma, duas, e eu ficava falando da palavra. Leia esse versículo, é muito interessante, que fala em 1 Coríntios 7, 29 a 31. Claro que Paulo está falando ali de casamento e tal, mas dá para aplicar em muitas coisas em nossa vida. Em muitas coisas. Não seria insônia, não. Cheguei a dormir um pouco. Já é 4 horas, não é quase 4 horas da manhã, se eu não me equivoco. Já é 4h20. Então eu acordei faz pouco tempo. Inclusive até com um pouco de fome. Então, nós temos que ler a palavra do Senhor para não ser enganados pelos lobos devoradores que aí estão. E tem alguns lobos devoradores aí também no YouTube, né? E ando dizendo que aqui tem bênção, que aqui tem vitória, que aqui tem revelação, que aqui tem isso, tem aquilo, mas tá, né? E aí fica complicado, porque a pessoa está apegada. Inclusive isso aqui serve para relacionamento, né? Tem aquele que é apegado demais à mulher, tem aquela que é apegada demais ao homem. Tem equilíbrio, né? Ciúme patológico não é divino, porque quem ama não trai. Se houve uma recíproca, houve casamento, relacionamento certinho, dentro daquilo que é viável no plano de Deus, não tem o que se queixar, não tem o que duvidar, melhor dizendo. Porque também temos isso, né? Pode se apegar a nada. Pode se apegar ao homem, não pode se apegar à mulher, não pode se apegar à família, não pode se apegar a bem material, não pode se pegar a pastor, a pregador. Tem gente que adora, né? Admirar, ou é fã de determinados pastores, pastoras, cantores, cantoras, né? Flor de Lis aí para muitos era uma deusa, bem como outros artistas aí do cenário gospel.
Pregadores, só glória. O povo peca por falta de conhecimento, verdade? Oséias fala, né, 4:6, que o povo não tem conhecimento, por quê? Porque não examina as Sagradas Escrituras e nem conhece o poder de Deus. E se apega às coisas. Não podemos nos apegar a nada, a não ser se apegar com Jesus, com a sua doutrina, com o seu amor, com equilíbrio, sem deixar os seus, sem saber lidar com determinadas situações. Agora, tem coisas que não procedem do Evangelho, que aprisionam, que sufocam, que são patológicas, são doenças para a vida espiritual do cristão. Eu até diria que, em alguns casos, para a vida física também do mesmo. Por exemplo, pastor que é avarento, que é apegado às coisas dessa vida. Ele vai lá, faz uma pregação de acordo com a teologia da prosperidade. Consegue lá arrebatar aquele montante. Aí já fez coisa errada, porque ele não prestou um culto racional a Deus, ele prestou um culto ao Deus Mamon do dinheiro e fez muitas pessoas indiretamente a prestarem esse culto a esse Deus pagão. Segundo, com aquele lucro que ele obteve, ele vai utilizar para fazer algumas coisas equivocadas. Às vezes comprar mais bens ainda para ostentar, quando não, vai para se prostituir. Aí faz mal para o seu próprio físico. Porque vai se prostituir, tem a problemática do seu físico. A Bíblia fala de alguma coisa nesse sentido. Paulo vai falar, né? Mais cedo ou mais tarde vem. Se vai comprar alguma outra coisa, também tem, mesmo quanto, alguma problemática, né? Então, todo cuidado é pouco, é necessário vigiar muito. Idolatria, sim, idolatria a pastores. Isso é apego. É apego a pastores, é apego a cantores, cantores gospel que você falou. Eles são os santões, os santarrões, só eles que cantam os hinos inspirados de Deus, só eles têm uma voz ungida, só eles que fazem isso, só eles que fazem aquilo. Aí o irmãozinho que vai lá, canta o hininho da harpa cristã, não vou ouvir, né? Tocar a harpa cristã, ou tocar cantor cristão, ou cantar uns hinos mais inspirados, que a pessoa faça, ou seja, autoral, não vou ouvir, não vamos ouvir, né? Os consagrados aí que fazem não só plágio, cópia, que fazem paródia de músicas dos outros seculares, porque nem o dom para compor uma letra eles têm. E quanto mais para fazer uma música, né? Aí vão copiar a música, que é a instrumentalidade, e colocar a letra. Aí o pessoal fica ali adorando. Idolatria pura. Apego. Devemos nos apegar com Jesus. O que o apóstolo Paulo diz? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não disse para ser idólatra do apóstolo Paulo. Os discípulos na época o adorarem, o admirarem. Imitar ele. Imitar uma coisa. Adorar, prestar reverência é outra. Pedro, quando Deus utilizou ele para curar alguém, aquele alguém se prostrou diante dele, um ato de gratidão a ele, querendo adorar. Pedro repreendeu, porque não queria adoração. Assim. Mas esses pregadores modernos, eles querem adoração, né? Eles querem que os outros fiquem apegados nele, porque assim eles conseguem ganhar mais dinheiro, porque aí tem um nicho, um meio para eles ficarem ricos, para eles conseguirem viver da obra e muito bem, sem pregar um evangelho que faça com que as pessoas tenham uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que tenha Cristo como foco e não qualquer outra heresia, pataquada, mentiradas e demais coisas. Prosperidade não é riqueza, prosperidade vem de shalom, shalom do hebraico, que quer dizer paz, quer dizer felicidade, quer dizer riqueza material, riqueza espiritual, riqueza em várias áreas. A palavra shalom quer dizer paz, e não só a paz no sentido da ausência de guerra, mas de outro sentido. E esses pregadores do engano pregam prosperidade, sendo o vil metal, sendo o dinheiro monetário, porque na cabeça deles a riqueza é aquilo. A riqueza
é o dinheiro, é o capital, é o bem, bem imóvel, casa, apartamento, sítio, bem móvel, carro, moto e, obviamente, de grande luxo, helicóptero, jatinho. Para eles é isso. Cordão de ouro, né? Cordão de ouro é corrente de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro. Ali do pastor antes do carro tinha uma pulseirinha de ouro, né? Tem que ostentar, os crentes de ostentação. Tem um funk de ostentação, aí tem os crentes de ostentação. Isso aqui é sinal que Deus está comigo, ó. Olha a prosperidade que eu tenho. Prosperidade. Que prosperidade? Aparente, porque a Bíblia nos diz o seguinte, que a prosperidade de Deus é que verdadeiramente nos enriquece e não acrescenta dores. Salomão falou isso, o homem mais sábio. Quando tem dor de sabores, ou quando a vida aparente não é a vida real, que bênção de Deus é essa? Se a bênção de Deus, ela verdadeiramente nos enriquece, não acrescenta dores. Se não enriquece e acrescenta dores, é uma bênção falsa, uma bênção da carne, uma bênção do diabo. É que esse povo não tem discernimento. O que acontece em muitas igrejas? A pessoa sabe falar mais ou menos assim como eu sei falar. Porque eu não sou um grande doutor, pregador e tal. Isso tudo que eu estou falando veio com o tempo também. Não foi de uma hora para outra. De tanto falar, a pessoa consegue ter uma estrutura para criar uma mensagem ou falar. E aí, se tem um falastrão que já fala desde que nasceu, desde do ventre da mãe, já estava lá falando, coloca em cima do púlpito. Mas o sujeito não tem uma vida no altar, não tem oração, não tem o principal leitura da palavra. Porque não adianta orar e não vigiar na leitura da palavra e no conhecimento bíblico. Aí coloca o camarada lá e eles instruem o cara a pregar. Eles fazem uma réplica deles. Por isso que eu fui barrado na época do ministério meu, porque eu não segui o padrão deles. Porque o certo era o seguinte: eles formar a opinião do pregador. Olha, tu deve pregar assim e assim. Aí comigo era diferente, porque eu tinha lido a Bíblia toda. Eles me diziam, é assim e assim, eu lia na Bíblia que não era assim. Aí o camarada que nunca leu a Bíblia e que quer lá só para se aparecer, para ter a adoração do povo, para ter dinheiro, ele vai ali de acordo, né, como manda o corrupto na obra. E por isso nós temos esses pregadores aí que depois de um tempo eles viraram famosos, pregando heresias como o senhor Abílio Santana, dizendo que Jesus tem casa na praia, no litoral, né? Inclusive eu vi um vídeo dele agora aí andando no iate, acho que era um iate, lá nas praias da Bahia, né? Que ele é baiano. A vida dos deuses, né? Aí, claro que Jesus vai ter uma casa na praia, no litoral, né? Porque ele mora no litoral, ele deve morar no litoral da Bahia, conhece as praias, vive na praia, caminha na praia, né? Inclusive vai fazer seu Cooper, sua corrida na praia, matinalmente, ali com uma roupa bem apertada, um shortzinho apertado, sem camisa. Ô, glória, né? Só o atleta de Cristo. Enquanto isso, os servos de Deus estão se matando, viajando para tudo quanto é lado e indo para a Europa, indo para a África, indo para os rincões do Brasil inteiro para levar a palavra. E às vezes para receber ainda um tapa na cara, um soco, um tiro, a represália. Porque se pega a verdade, essa gente não aguenta. Eles são sanguessugas, são aproveitadores do evangelho, né? Eles são ratos, ratazanas de púlpito. Isso que são, essa gente. Porque eles não têm compromisso com nada. Com a verdade, têm compromisso com a verdade deles e com o dinheiro ou a riqueza deles. Vai ver se eles pregam desapego. Eu prego. Eles pregam desapego para os outros, mas para eles não, né? Eu não estou com isso fazendo um discurso moralista. Estou falando de Bíblia, né? E tem muitas pessoas que vão dizer, agora está moralista. Quem é ele para estar falando? Eu não sou ninguém mesmo para estar falando. E a Bíblia diz o seguinte, a gente tem que ser desapegado nessas questões, principalmente aí
da avareza, e eu bato na tecla contra o camarada que é um pastor, porque às vezes é um membro, falta ali um ensino. Agora, o pastor geralmente ele tem ensino e ele vai com uma fé, com segundas intenções, simplesmente para ganhar dinheiro mesmo. O ímpio, às vezes, é porque também falta conhecimento bíblico da palavra. Agora, o pastor, quando ele é avarento, quando ele é picareta, cara de pau, faz dificilmente é por falta de conhecimento. Algum conhecimento ele deve ter, né? Pelo menos conhecimento para praticar o mal, né? E hoje em dia, essa mensagem do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, dificilmente é pregada nas igrejas. Hoje o que é pregado nas igrejas é o mundanismo, a liberação de tudo. O bacana é você dizer o seguinte: ó, tá liberado, libera geral, né? Faça tudo. Aliás, eles já estão utilizando uma máxima do bruxo que o Raul Seixas seguia, que era o Aleister Crowley, que dizia: faça tudo que queres, que há de ser tudo da lei. Já está entrando essa filosofia satânica de bruxaria dentro das igrejas. Faça tudo o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Seja anárquico, seja liberal, seja profano, seja realmente hipócrita. Mas convida, né? Bom dia, boa madrugada aí, né? Aliás, nesse horário aí da madrugada eu acordava, por isso que eu já acordei hoje, me lembrando até disso. Já é sábado hoje, né? Eu acordava, era dia de semana, 4h30. Foi mais ou menos o horário que eu entrei. Eu entrei antes das 4. Eles trazem o mundo para a vida, né? Aí o interessante é o seguinte: eles gostam de condenar os outros, porque é beberrão, porque é isso, que é aquilo. Mas eles fazem lá coisa pior, ficam lá bebendo escondido, vão para motéis, somos casados, não respeitam suas mulheres, tem lá suas amantes, que nem o Carvalhosa lá, o Carvalho Júnior, o Carvalho lá, não, pregadorzão dos Gideões, né, o que cobra a santidade de todo mundo. Tava lá com a loirona, né? Dança que dança, para lá e para cá, né? Se não rolou lá um sapeca lá, né? Como dizia minha avó, um forunfar, né? Se não rolou, né? A Neide Parente acabou por orar, depois a gente vai orar também. Eu estou pregando aqui sobre desapego, ô Neide. Desapego, ó, em 1 Coríntios 7, 29, 31. Primeiro, são 5 desapegos que Paulo fala. Primeiro desapego, a família, filhos, marido, esposa e vice-versa. Porque ele diz: por conta do tempo estar breve, que quem tem mulher é como se não tivesse. Isso é de vice-versa. Depois, desapego sentimental, de muito choro, de muito pranto, de muito luto. Depois, desapego das férias, do descanso, a vida boa. Ah, vida boa. Aí tem aquela música: oh, vida boa, sapo caiu na lagoa. Aquela vida do campo, bucólica, aquela vida, às vezes, de paz, ou no litoral, praiana, etc, etc. Aqui diz dos que folgam como se não estivesse folgando. Então, o terceiro desapego. Quarto desapego, aqueles que compram como se não possuísse nada. Que são os que têm poder, que têm dinheiro para comprar, para ter, para obter alguma coisa, que na realidade é tudo passageiro. E o quinto é o mundo. Desapego desse mundo que jaz no maligno. Eu estou aí já desde as 4. E eu gosto muito dessa passagem. Que fala exatamente de desapego. Eu só queria ver se Deus zangasse e voltasse amanhã, seria um Deus nos acuda. Um monte de Judas querendo perdão, ou tanta gente gaúda implorando ajuda com a Bíblia na mão. Pois é. O que Jesus disse? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Expulsar demônios em nome de Jesus, curar, isso tudo aí é dom. Porque se não tiver uma vida no altar, eles vão subir de qualquer maneira, de jeito maneira. Jesus disse que para esses tais ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno, que eu nunca vos conheci, né? E principalmente essa gente aí exaltada, né? Que pula, que dança, faz isso, que faz aquilo, mas tudo hipocritamente para aparentar a bênção, né?
aparentar que está na bênção, aí faz aquela mãozinha assim, ó, recebo, oh, glória, recebo, aleluia, mistério, né? Aquela coisa toda, mas aí, ali está no mistério, depois sai, vai para outro mistério. E aqui cabe destacar a questão do desapego, tem obviamente a moderação, e Paulo está falando de uma maneira muito sábia, exatamente com moderação, como eu já falei, que a gente deve, claro, colocar em primeiro lugar a palavra de Deus, mas valorizar mais coisas, remir o tempo, ser sábio, não se prender às coisas ruins, a picuinhas, a brigas, a pelejas, a conflitos, a obras carnais, não se prender a nada que lhe roube a paz do Paráclito divino, o Espírito Santo. Não se prender a nada que desagrada ao Senhor. Tem várias coisas, né? As obras da carne é uma delas, né? Algumas, são algumas. Às vezes o sujeito se apega a uma casa, um carro, mas uma hora o carro, a casa vai se deteriorar. E se ele não tem condições para fazer uma reforma no carro ou na casa, resta a solução vender, né? Resta a solução trocar, fazer um escambo. Do contrário, fica complicado. Por isso que é necessário desapego. Por exemplo, até mesmo conjugalmente. Por isso que Paulo fala que aquele que está casado, é como se não tivesse, porque uma hora a mulher ou o esposo, alguém vai morrer primeiro, né? Pode ser que aconteça algo interessante, que os dois morram juntos ou poucos minutos de diferença, né? Agora, geralmente acontece, alguém vai primeiro, aí fica. Aí aquele que fica pode casar novamente. Às vezes a pessoa, em memória da outra, em respeito, fica um pouco apegado e tal. Não casa, mas se quiser, vai casar. Então, às vezes tem tanto ciúme bobo por demais, às vezes tem tanta coisa envolta por demais, não vale a pena a pessoa passar pelo vale do sofrimento, passar por aquele momento penoso. Nós devemos dominar o dinheiro, nós devemos dominar os nossos desejos, nós devemos dominar tudo e não se deixar dominado. O apóstolo Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se podemos tudo naquele que nos fortalece, podemos ter o autocontrole, o autodomínio, sermos equilibrados. Paulo vai dizer também que tudo é me lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo é me lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por todas as coisas, ou por algumas coisas. Então, a questão do domínio próprio, do domínio de assumir as rédeas, ter as rédeas consigo, a gente deve lutar para ter. Né? Se a gente tiver fragilizado, nós passamos, de vez de ter o controle da situação, não ter mais. Em vez de ser o senhor, nós passamos a ser o escravo. Em vez de nós ter o senhor, autoridade sobre, a gente passa a ser escravizado pelos vícios, pelos desejos da carne, ou do maligno, de Satanás e por aí em diante. A depressão, né, Aparecida? Também a gente tem que lutar para ela não deixar nos dominar. Tem que lutar. E não é fácil. Você sabe disso. Eu sei disso. Quem passa por essa situação sabe como é que é. Mas nós devemos lutar. Ter fé no Senhor para vencer. Não viver, mas Cristo vive em mim. Isso. Que eu diminua e Cristo cresça, como disse João Batista. Que, de fato, tá saindo som. Eu acho que tem som sim aqui. Não tirei o som, não. Pensei que estava acabando a bateria, mas está tudo ok. Aqui, deixa eu ver. Está tudo ok. Talvez é problema aí com o seu áudio. Então, tem som, a lei está falando. Nós devemos ter algo em mente que podemos vencer
se estivermos com o Senhor, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, a gente pode vencer, já que nele nós somos mais que vencedor, porque ele nos amou primeiro. Então, façamos a nossa parte, né? Ter a fé, resistência. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós, né? Resistir o diabo, submeter à vontade de Deus, ele fugirá de vós. Chegamos a Deus, ele chega a nós. É claro que, às vezes, falar é tão fácil, todo mundo fala, todo mundo prega. O problema é, às vezes, viver as situações que sucedem, que não são muito favoráveis ou que nos deixam um pouco desnorteados. E é nessa hora que a gente tem que parar, respirar fundo, contar até 10 e pedir, Senhor, tem misericórdia, socorre, ajude-me, porque eu não consigo, eu sou fraco. E aí vem aquela mensagem do apóstolo Paulo. Quando eu estava fraco, aí que eu estava forte. E quando eu me sentia forte, eu estava fraco. Porque Deus suscita na nossa fraqueza fortaleza. Eu estava vendo um vídeo, tem uma edição, não sei se é verdade aquilo, mas dá a entender que seja. Porque tem edição, né? Se o vídeo corrido, a gente cria mais. Mas eu creio que Deus pode fazer algo relativo àquilo. Talvez muitos já viram. Que é um caminhoneiro que está na beira da estrada, a cabine do caminhão lá, o cavalo, né, que fala, né? O cavalo, tá pegando fogo e ele fica com receio da carga ser queimada e ele perder tudo, ter um prejuízo enorme. Aí ele desesperadamente começa a orar a Deus, porque também não apareceu nenhum caminhoneiro ali para ajudar ele com o extintor de incêndio, nada disso. Senhor, olha para mim, Senhor, eu vou perder a minha carga, eu tenho família para sustentar. Faz chover, Senhor, chova. Faz chover, meu Deus, faz chover, porque aí apaga esse fogo e não queima a carga. E dentro de poucos minutos começa a chover, do nada. O céu, inclusive, estava com sol, limpo. E ele alcança o milagre por conta da fé, que queima, sim, a parte da cabine, mas a carga fica livre. Então, tudo é questão de fé, né? Leonício, eu não tenho depressão sem ansiedade. De 13 meus pai entendia que é só Deus. Mas a ansiedade para a depressão, às vezes, não tem diferença alguma. É uma linha tênue, não dá, às vezes, para diferenciar. Porque a própria depressão dá ansiedade. E, às vezes, a ansiedade é a depressão. Né? A palpitação, às vezes, no coração, sudorese, suar muito. A pessoa ficar um pouco agitada, aflita, nervosa, querendo que algo aconteça e algo não acontece. Agora, tem uma ressalva, né? Às vezes você se sente ansioso, por exemplo, uma prova, vamos dizer, na faculdade, ou na escola, um concurso. Isso é normal, é inerente à nossa condição humana. Às vezes você se sentir ansioso para conhecer um novo lugar, conhecer uma casa, conhecer gente nova, a prova. Agora, falando exatamente da ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, né? A doença, que às vezes está associada com a depressão, como eu estava falando. E é necessário, obviamente, fé, porque na Bíblia nós temos vários personagens bíblicos que dá a entender que eles tinham estresse, outros tinham ansiedade, outros tinham depressão. E a Bíblia chega a nos dizer que não é para nós andarmos ansiosos. Jesus disse isso. Pedro vai dizer, se eu não me equivoco, é Pedro, para nós lançarmos as nossas ansiedades nos pés do Senhor. Então, o remédio contra a ansiedade, o antídoto, é orar. Inclusive, é confirmado pela ciência que orar
produz, sim, um benefício no nosso cérebro. E desperta até alguns hormônios. Vocês têm a questão da serotonina, não sei. Mas o hormônio lá do prazer, né? Serotonina, né? Acho que é esse o nome. E dentre outros. Então, é necessário fazer isso. Está mais do que comprovado até pela ciência. É necessário orar nesse momento. Já já eu vou orar. Eu gosto de orar, porque quando me dá alguma crise, alguma coisa, quando eu oro, resolve. Quando eu leio a palavra, resolve. Além de ser algo muito bom para a sua vida espiritual, é bom para o seu físico. Né? Depressão, síndrome de ansiedade, pânico. Pois é, mas isso exatamente que eu já fui diagnosticado, Aparecido. Só glória a Deus, né? Só saudade e glória a Deus. É serotonina, é. E tem a oxitocina, aliás, a ocitocina também, que é o hormônio do amor, né? A ocitocina, o hormônio do amor, também. É, exatamente. Com essa doença refletir pressão alta, falta de ar, sim. Ânsia de vômito, dor no peito, do lado esquerdo, direito, sim, tudo. Parece que você vai morrer, você tem uma travação. Antes de eu fazer essa live aí, eu acordei, eu dormi alguma coisa, né? Uma cochilada e tal, não foi que nem aquele dia que eu tomei café, fiquei agitado, deu muito problema e eu não dormi. Cheguei a dar uma cochilada, vi alguns vídeos, aí acordei. Quando eu acordei, me deu uma espécie de travamento, que seria o comecinho do síndrome de pânico, porque a síndrome de pânico, quando ela dá, te trava. Você fica inerte, imóvel, e parece que você vai cair no chão, ou parece que o mundo acabou, parece que você não existe. É isso que ocorre. Isso eu tenho, já desde a época quando eu perdi meu avô. Por conta do choque me deu isso. E eu disse: opa, só Deus na causa, o sangue de Cristo tem poder. Vamos lá para a palavra e vamos lá para a oração, que isso resolve, né? A gente coloca a pessoa um pouco no lugar. Aí eu comi alguma coisa e vim fazer aqui. Coloquei alguma coisa na boca, tomei um pouquinho de água. Então, às vezes, resolve exatamente a palavra e a oração. Pois é. Mas tem que ter ânimo, que a Bíblia diz: esforça-te e tenha bom ânimo, que eu serei contigo. Palavra que Deus deu ao líder, sucessor de Moisés, Josué. Ore mesmo nele, pela cura de todos aí, da depressão, que é um mal terrível, inclusive está dentro da igreja. Tem obreiros, obreiras, cooperadores, cooperadoras, pastores, pregadores, e às vezes pessoas sinceras, e pessoas tementes a Deus, e que não tem nada a ver, às vezes, com possessão demoníaca, que muitos confundem. Tivemos uma obreira se atirando abaixo, no Rio de Janeiro, não é verdade? Vocês podem confirmar, se atirando abaixo aí de um viaduto. É muito complicado, né? Doença do século. Tem a ver com a genética, tem a ver com a biologia, claro, da própria vida da pessoa, né? Pode ser hereditário, passar de parente de pai para filho, de tio, enfim. Tem a endógena e a endógena. Eu já li sobre isso, agora não me recordo. Labirintite, ativo Leonis labirintite. De chegar, tá em cima da ponte, parecia que a ponte estava cabeça para baixo e que eu estava andando, né,
numa ponte de cabeça para baixo, e que eu ia cair a qualquer momento dentro do rio. Aí isso me deu muito. E meu primo ainda ria de mim, porque olha o Bruno, eu andava assim que nem uma pessoa que anda com cautela, com medo de cair. O que está acontecendo? Ela assim, vai ver. Mas também tem doenças que têm a ver com a nossa própria alimentação. Às vezes você tem que procurar alimentos que ajudam a combater isso. Combater a labirintite que tem, sim. Até mesmo a depressão. Eu fiz alguns vídeos aí no canal sobre alguns alimentos que combatem a depressão. E outros que devem ser evitados para não ter depressão ou estresse. É a unção que despedaça o jugo. O jugo da depressão, o jugo do pecado, o jugo do mal, né? E tem a ver com aquilo que nós dissemos aqui, o que eu preguei aqui, questão de desapego. Se nós nos desapegarmos da depressão, enfim, sei que não é fácil, mas é necessário se esforçar, né? Porque cada caso é um caso. Para mim, determinadas coisas funcionam para me deixar um pouco mais confortável, melhor. Para outros, nem tanto. Mas que a fé ajuda e muito é uma verdade inquestionável. Falamos um pouco aí sobre desapego, para ter equilíbrio, para saber dosar bastante as coisas, né? Para servirmos a Deus de modo equilibrado e alcançar suas bênçãos. Cada um leva os seus fardos e Deus não dá fardo que ele não possa carregar, né? E a Bíblia diz que, se possível for, os irmãos também podem ajudar uns a carregar os fatos dos outros, né? E às vezes ajudar a carregar é uma palavra amiga, dita, uma oração, é um abraço, é algo que possa ser feito no momento, às vezes não precisa de muito, para ajudar a pessoa. Então tá aí a mensagem. Agora eu quero começar a pregar de madrugada, né? Começar a pregar de madrugada e orar. Muito importante. E o canal surgiu assim, né? Até eu mudei bastante coisa aí no canal, porque veio muita gente, né? Não para agradar a todos, mas algumas coisas até eu gostaria de falar. E falei, somente depois que veio o pessoal aí por conta da Flor de Lis. Mas se você for analisar o meu canal antes aí das temáticas Flor de Lis, tem mais de 1000 vídeos. E praticamente tudo falando de Bíblia. Não vou dizer tudo, porque eu comecei a falar de política também aqui, que era no outro canal, mas teve problema, então tive que falar aqui também. E no início era assim, era pregação apenas. Pregar assim. E não era em vídeo, era em áudio. Então, o pessoal se acostumar que também tem isso aqui no canal, né? Em que às vezes eu falo algumas coisas, né? E muitos pensam que é muita besteira, muito mundanismo. Mas às vezes é para descontrair, é uma brincadeira, né? Às vezes eu tenho que explicar para muitas pessoas, porque tem aquelas que se ofendem, né? A gente às vezes fala uma brincadeira, se ofende, você falou algo lá contra mim. Outras já interpretam de outra maneira, que não é ofensiva, mas que, enfim. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né?
Isabela Conceição, se eu estou acordado essa hora, eu acordei agora há pouco. Jesus não agradou a todos, né? É que nem a brincadeira que eles andam fazendo aí, né? Brincadeira, às vezes quando aparece filme, eu levo na brincadeira, mas também eu não sei do outro lado se está levando na brincadeira também, ou se é alguma psicopatia, alguma insanidade, né? Também não sei. Né? Olha, apareceu recentemente umas pessoas aí falando, olha, eu vou casar contigo, né? Vou casar contigo. Olha, você é isso, você é aquilo, né? Meu canal aqui, né, deixando claro, às vezes eu falo muitas coisas pessoais minhas que talvez devia ser um pouco mais comedido, mas não visa aqui fazer chaveco, ter santo casamenteiro aqui, não tem nada disso, né? Eu não estou aqui para procurar dama nenhuma, porque no momento também não quero casar. Acho que eu deveria ter dito mentira que dizer, eu estou casado. Aí o pessoal não vinha, né? As brincadeiras não vinham. Ah, eu levo na brincadeira, mas eu fico às vezes com receio que o pessoal não leva. E dentre outras coisas que eu tenho percebido aí nos comentários, inclusive tem alguns vídeos que eu estou tirando até os comentários. Aí ninguém comenta. Da Alemanha. Pois é, na Alemanha, 10 horas da manhã? Meio-dia agora? A meio tá vendo. A Aparecida que fala aqui, mas ela brinca, né? Brincar é uma coisa, mas teve uma que mandou um comentário aí que 10 horas. Teve uma que mandou um comentário que tá até, parece que tava até sentida uma outra pessoa que eu fico brincando na live, como se eu tivesse aqui arranjando mulher ou quisesse casar, coisa nesse sentido. É brincadeira. Brincadeira, eu quero dizer para aquela pessoa, pessoa, é brincadeira, né? Mas acho que não dá nem para fazer brincadeira aqui, né? A live começou, ó, Aparecida soube até a data certinha. Aparecida acho que também não dorme, toda a vida aí conosco aí, né? Começou às perto das 4 horas mesmo. Ó, ele diz que ela é minha mãe já. Tá bom, a mãe na fé, então. É a. Não, lá do Timóteo era a Lloyd, né? A Lloyd era a avó na fé, né? Era a avó. Mamãe dele. Tá certo. Já é até bom, porque daí quando aparecer algum comentário, e às vezes não é na live que vem o comentário, às vezes é debaixo do vídeo quando acaba a live. Ai, que bonito, que isso, que aquilo, aquilo outro. Meu pai amado. É, só tem duas mães, né? Tem uma mãe que tá dormindo agora, a ver ronca também, tava roncando há pouco, né? Agora parou. Não é roncar, às vezes ela dorme de um jeito e acaba com aquela respiração ofegante, né? Aquela, aquela respiração de sono um pouco forte. Então, é só para esclarecer esses pontos aí, porque tem pessoas que parece que não entendem, né? Aí eu dou uma liberdadezinha, eles já entram com tudo. Quando eu sei que é brincadeira, eu sei, mas às vezes eu fico preocupado, porque tem cada comentário, cada coisa. Você falar dos haters, né? O hater aparece mesmo. Então, meus caros, eu vou fazer uma oração agora para encerrar aí o momento da pregação e oração. Já é um quadro que eu tenho aí no canal, já desde praticamente o início. Se você procurar na aba playlist, encontra vários lá, acho que uns 10 ou 12. Então, resolvi fazer hoje, nessa madrugada, ou pelo menos no final de semana, tentar ver se consigo fazer, tá? Vou orar agora para encerrar essa live. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma oportunidade de estar na tua presença e pregando o teu evangelho, pregando a tua palavra. Abençoa todos nós, todos aqueles que compareceram aqui nessa live.
os nossos lares, nossas famílias, tende compaixão, ó Pai, de cada um de nós, contemplai as nossas situações e venha nos dar a força, o ânimo para vencer os dias difíceis de luta. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Venha, Senhor meu Deus, nos ajudar a estar com a nossa vida calcada no Teu Evangelho para vencer, porque aquele que tem a sua vida no altar de Deus, sua vida de acordo com a palavra, consegue vencer mesmo com trancos e barrancos. Meu Pai querido, visita os hospitais, os orfanatos, as pessoas necessitadas, aqueles que necessitam de uma cura milagrosa, que precisam de uma transformação, de uma libertação. Tenha compaixão, conceda em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda nós a vencer esse mal do século, essa doença do século, a depressão. Ajuda nós a confiar mais no Senhor, depositar a nossa fé em Ti para vencermos, pois a Tua palavra nos diz que a fé é um escudo contra os dados inflamáveis, do inimigo. Nos ajuda a vencer, ó Pai, em nome de Jesus, toda essa obra maligna, toda a tentação maligna, todo o mal, Senhor meu Pai. Nos dá força e entendimento para aquilo que é para nós fazermos, também vencermos, porque às vezes essa doença, dentre outras, não tem nada a ver com possessão maligna, e sim com algum tipo de cuidado que não tomamos ou falta de cuidados, de prudência. Ajuda a nós sermos vigilantes, pois a tua palavra nos diz: vigiai e orai, ou olhar, vigiar e orai. Ajuda a nós fazer exatamente isso, porque assim, com toda certeza, nós venceremos todos os males. Louvado seja o teu nome, venha nos ajudar cada dia mais a nos desapegarmos das coisas que te desagradam, desapegar das coisas que não nos fazem bem, desapegar daquilo que nos prende, que nos impede de avançar, de ter a tua prosperidade, de ter a tua bênção, de receber de fato tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Senhor, meu Pai poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, pelos irmãos estar aqui nos acompanhando na live. Abençoa cada um mesmo de uma maneira maravilhosa, concedendo, Senhor, a tua bênção para cada necessidade de cada um, ou a bênção de acordo com a necessidade de cada um. Assim nós te pedimos e te agradecemos, certo? Da tua resposta. Amém e amém. Então, esse foi mais um momento da oração, pregação aqui no canal. Deus abençoe a todos. Eu recebo e creio, amém. A Neide, a Leonice Lemos, a Isabel TV também, Aparecida, e dentre outros, né? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Um bom sábado a todos. Sábado aí pode ser que eu volto em live, talvez lá ao meio-dia, ou à tarde, ou à noite. Até mais, então. Deus abençoe a todos.